Se prepara aí, pessoal, que esse vídeo está simplesmente imperdível, então fica até o final que você não vai se arrepender. A gente já começa aqui com a aplicação da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes e o impacto que essa lei está causando na vida dele, seja em cartão de crédito, e-mail, rede social. A gente vai destrinchar tudo aqui, pessoal. Além disso, a gente vai ver aqui o Eduardo Bolsonaro, exatamente isso, o filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, que antes era motivo de deboche para os jornalistas do consórcio comunista, né, da Globo e CNN. Agora, pessoal, ele toda hora é mencionado aí e simplesmente os repórteres morrendo de vergonha em ter que admitir que subestimaram Eduardo Bolsonaro. Além disso, a gente vai trazer aqui uma fala do Barroso, do presidente do STF, já em tom de velório, pessoal, né? Muito comedido, né? Coisa que ele não costuma ser, né? Então, normalmente ele pega o microfone para falar bastante ou para cantar, né? Mas nunca para ser comedido, né? E aí põe ainda no colo do PGR Paulo Gonet o que está acontecendo no Brasil. Então já chega aí, dá o like aí para aumentar a visualização desse vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e vamos já sem mais delongas ao Barroso aqui falando. Luiz Roberto Barroso vai se manifestar agora. Vamos ouvi-lo ao vivo. Em Brasília. Olha a cara de velório, pessoal. Que o Supremo vai continuar com essa defesa da Constituição. O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa manifestação do Supremo e essa solidariedade ao ministro? É uma nota tão sóbria quanto possível. Nossa tão sóbria quanto possível. Não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal. Todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. Foi pro Paulo Gonet. Que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Foi uma surpresa essa sanção ao ministro? Aí já é uma parte da especulação. Vou falar apenas do que eu fiz. Tá bem, ministro. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, ministro Luiz Roberto o Barroso, que tem medo de ser o próximo sancionado. Claro que a gente já sabe que ele já perdeu o visto, já recebeu um tipo de sanção, mas não foi ainda aplicada a lei Magnitsky a ele, pessoal, tá? Ele que teve a filha voltando aqui essa semana, voltando escoltada dos Estados Unidos, né? O filho dele a gente não tem notícia ainda se está ou não ainda nos Estados Unidos, mas a filha voltou escoltada por policiais para o Brasil. Pessoal, não está simples essa conta, né? E a conta realmente chegou, né? E está chegando cada vez mais aos ministros e demais servidores aí do consórcio. Pessoal, próxima notícia aqui que a gente vê, a imprensa, né, que antes ficava debochando do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, agora simplesmente deram o braço a torcer. Vamos ouvir aqui. Subestimaram. Sim. O poder, aí não estou falando do Trump, estou falando do poder dos dois, né? Sim, sim. Quantas vezes Dos a gente dois é o Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Política brasileira. A gente ouvia eles dizendo que tinham acesso, e a gente dizia, acesso ao Bannon, acesso ao MAGA. Até quando ele foi, em fevereiro, e isso é fato, ele foi para os Estados Unidos com uma malinha. Com essa missão. Não, ele não tinha previsão de ficar. E aí a gente estava às voltas com a discussão do passaporte, que poderia ser apreendido ou não por uma decisão do ministro Moraes. Acho que o Lindbergh foi quem fez o pedido, líder do PT, para apreender o passaporte. E aí ele foi sem roupa para ficar tanto tempo. E naquele primeiro momento, o pai, o Jair Bolsonaro, não concordou com a ida dele. E ele... Eu não tenho como ficar no Brasil, ao contrário. Tanto é que depois até o senador Flávio teve que levar roupa para ele e tal. Isso tudo é fato. Então,
Eles não estavam esperando, a família sabia que eles tinham essa articulação com a extrema-direita internacional, mas eles foram surpreendidos com a capacidade de influência de Eduardo Bolsonaro para trazer o tarifaço. Perfeito. Eu acho que isso talvez não tivesse como a inteligência pegar, porque ninguém realmente... Mas a inteligência é basicamente traçar cenários para o presidente tomar decisões. Perfeito. Então, um desses cenários, por exemplo, seria avaliar a efetividade desses encontros. E se as pessoas com quem eles estavam se encontrando tinham possibilidade de chegar ao poder. E uma vez chegando ao poder, qual o efeito desse lobby? Isso, qualquer serviço de inteligência que o país leve a sério, faria isso. Mas no Brasil, nossos serviços de inteligência ficam em futricas contra inimigos do presidente, do governo. Ou seja, então falta, aí que a gente vê como é que falta um serviço de inteligência para que o Estado brasileiro tome medidas necessárias e não fique surpreso, como está hoje o país perplexo com uma campanha aberta, que não foi secreta, que não foi silenciosa, que foi propagandeada. O que iam fazer, o que o governo ia fazer para, mesmo que soubesse, Eduardo Bolsonaro estava lá falando com parlamentares que viriam a ser aí os novos gestores dos Estados Unidos, o que eles fariam, né? Me conta aí nos comentários, né, pessoal? Não tem nada a fazer, né? Então, pelo menos não numa democracia, né? Agora o Fidel Castro lá, o Maduro, teria muita coisa a fazer, né? Bom, próxima notícia aqui, pessoal. Cartão de crédito, e-mail, redes sociais, como a Lei Magnitsky pode impactar a vida de Alexandre de Moraes. Pessoal, de acordo com a regulamentação publicada pelo governo americano, os alvos da Magnitsky têm os bens nos Estados Unidos bloqueados e ficam proibidos de entrar no país. Bom, Moraes disse que não tinha nenhum bem nos Estados Unidos e já estava proibido de entrar no país. Então, o que acontece agora? Além disso, empresas e cidadãos americanos não podem prestar serviços ou realizar transações financeiras com pessoas punidas por essa lei. Bom, pessoal, aqui que o bicho pega. Então, ele não pode mais usar Google, Facebook, Amazon, Disney Plus, Netflix, PayPal, Booking, Decolar, pessoal, Google Drive, iCloud. Pessoal, ele não vai poder usar praticamente mais nada aqui dentro do Brasil, tá? Por causa das sanções, e nenhuma dessas empresas americanas pode prestar qualquer tipo de serviço a Alexandre de Moraes. Então, os especialistas costumam classificar essa medida como pena de morte financeira, tá? Então, o que vai acontecer é que nem conta em bancos brasileiros ele vai conseguir ter. Então, diz aqui, o ministro pode manter conta em bancos brasileiros com a ligação ao sistema americano? Então, diz aqui que depende, né? Então, o especialista do setor financeiro, que os bancos de qualquer país que mantém contas ou cartões com pessoas punidas podem ser alvo de sanções. Qual banco vai querer ser sancionado por Alexandre de Moraes? Sendo assim, o risco se estende também aos bancos brasileiros, inclusive públicos, que têm escritório nos Estados Unidos e atuam em operações de câmbio. Todos os bancos brasileiros, pessoal, têm escritório nos Estados Unidos e atuam com operação de câmbio, obviamente. Então, vários bancos brasileiros têm operação por lá. Para evitar riscos, essas empresas podem optar por encerrar relacionamento com o ministro. Com certeza o farão, né, sob pena de levar multas bilionárias com B maiúsculo. Tá? Todas as empresas que têm origem americana ou se relacionam diretamente com os Estados Unidos ficam impedidas de fazer negócio com o ministro. Além disso, pessoal, a sanção afeta os bens nos Estados Unidos, tá? E o que fala aqui, né? Pode afetar no Brasil também? Depende. A lei determina que tudo que estiver no nome do ministro nos Estados Unidos ou sob controle de empresas ou cidadãos americanos, isso inclui companhias em que Moraes tenha 50% ou mais de participação. Se um bem estiver no Brasil e não estiver ligado com empresas ou instituições dos Estados Unidos, ele não deve ser afetado. Ou seja, casa dele aqui, coisa assim, não será afetado, tá? Moraes pode usar Pix, redes sociais, serviços digitais? Diz aqui que depende, né, pessoal? Mas a gente sabe que empresas aí, como PayPal,
serviços de hospedagem na nuvem, domínios como AWS, Amazon, né? Azure, Google Drive, redes sociais, Instagram, Facebook, X, YouTube, tudo isso cancelará o acesso do ministro, pessoal. O ministro pode viajar para fora do Brasil? Na prática, sim, desde que não seja para os Estados Unidos e desde que não seja numa empresa americana, como American Airlines, entre outras tantas. Tá aí, pessoal, isso aqui é só o início, né, do que pode acontecer, do que vai acontecer, na verdade, já está acontecendo ao ministro Alexandre de Moraes. Chegou até aqui no vídeo, curte o vídeo para ganhar mais alcance, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!